Fala, eu sou o João, não responde aí. Vamos bater um papo sobre o Teorema de Gauss? Bom, o que é o Teorema de Gauss, quando que a gente vai aplicar? Vamos entender um pouco mais dele aqui nessa aula de hoje, tá? Vamos ver então aqui a integral de superfície de um campo F de uma normal associada a essa superfície ds. E vamos começar vendo um exemplo. Digamos que a gente tem uma superfície que é a esfera de raio 2, x² mais y² mais z² igual a 4, com a normal n apontando para fora. Então a normal está associada à superfície. E um campo F definido por x, y², yz², x², z. Bom, quando a gente se depara com um caso desse tipo, a primeira coisa que a gente tenta fazer é olhar pelo método direto. Então a gente tem que parametrizar a superfície, que é uma esfera, é de boa parametrizar. Só que quando a gente joga isso no nosso campo, olha só o que aparece. Tcharam! Terrível, né? Impossível resolver dessa forma. O que a gente vai ver aqui então e o que vai surgir pra gente? Justamente o Teorema de Gauss. E é ele que vai ajudar a resolver esse tipo de questão. A gente já vai ver para que ele serve e como ele vai funcionar, tá? Vamos lá então entender o que é esse tal teorema. Primeira coisa que ele diz pra gente é que a integral de superfície da superfície SF nzinho ds, então a nossa integral de superfície geral, é igual a uma integral tripla de um divergente de f dv e um sólido w. Como assim? O que é isso? Não entendi absolutamente nada desse teorema. Vamos com calma, meu jovem gafanhoto. Olha só. A primeira coisa que a gente tem que entender é que S é a fronteira do sólido W. Então a gente vai ter uma superfície S fechada, no caso a esfera. E o sólido W vai ser o interior dessa superfície. No caso da esfera, o interior da esfera. Beleza? Tá, mas para que serve esse teorema? Esse teorema ele vai ser aplicado quando a gente tem uma integral de superfície complicada, que era o nosso caso, né? A gente tem uma integral que a gente não conseguia resolver, e a gente vai transformar isso tudo numa integral tripla mais simples. E como é que o complicado vira simples? Justamente através do divergente. Tá, mas quem que é esse divergente? Eu não sei quem que é ele, não aprendi ele. Vamos lá, vamos com calma. O divergente ele é definido dessa forma aqui. Olha só, ele vai ser derivada de f1 em relação a x, derivada de f2 em relação a y, derivada de f3 em relação a z, tá? Tudo isso quando a gente fizer vai ficar um cara mais simples. Quem que é então, no nosso exemplo, como é que fica esse tal desse divergente? O nosso campo era esse cara aqui, tá? x, y², yz², x² z. Quem que é esse tal divergente? Vamos lá. Derivando f1 em relação a x, y² derivado em relação a x, fica y². Beleza. Mais derivada de f2 em relação a y, yz² fica z². Beleza. Derivada de f3 em relação a z, x² z, derivando em relação a z, x². No final das contas, a gente tem então que o divergente nada mais é do que x² mais y² mais z², que é bem parecido com a equação da esfera. Então vocês vão ver que vai ficar bem tranquilo. Vamos lá. Então descobrimos como facilitar através do divergente. Agora eis a segunda pergunta. Quem que é o sólido W? No nosso caso, a nossa superfície era a esferazinha centralizada na origem de raio 2. O que a gente vai fazer então? O sólido é o interior da superfície. Então o interior dessa superfície S é justamente o sólido W, que é a esfera em 3D. Qual que é a diferença entre esses dois caras? Vamos lá. Uma superfície, primeiramente, ela é parametrizada com dois parâmetros. No nosso caso lá, θ e φ. Agora o nosso sólido, como ele é tridimensional, ele vai ter três parâmetros, percebe? Por isso que a integral de superfície ela é uma integral dupla, e a integral tripla vai ser tripla, vai ter três parâmetros. Tá tranquilo, mas quem que é esse sólido W? Então, ele vai ser o interior da esfera, justamente caracterizado por essa inequação aqui. Tá, entendi mais ou menos como é que isso na prática vai ficar então lá no nosso teorema. Bom, no nosso teorema a gente vai ter isso aqui. A integral tripla que a gente quer calcular vai ser do sólido W, que é esse cara, e o divergente vai ser x² mais y² mais z² dv. Como a gente parametrizou aqui tudo em x, y, z, vai ser dx, dy, dz. Tá, só que como é que eu faço para resolver isso? Bom,
o teorema de Gauss acabou, agora é só a integral tripla. Nesse caso aqui a gente resolve com coordenadas esféricas. Em alguns outros casos pode resolver com cilíndricas, outros casos pode resolver com cartesianas. Aqui a gente vai ter que lembrar lá de integral tripla. Então, se você não tiver isso bem fixado na cabeça, dá uma olhada lá que a gente vai sempre usar a integral tripla quando usar o teorema de Gauss, beleza? No caso aqui, aplicando coordenadas esféricas nessa esfera, a gente vai ter isso aqui. Olha só, os limites do raio vão de 0 até 2, porque é o raio da esfera. Limites de φ vão de 0 a π e de θ vão de 0 até 2π. Isso aqui apareceu quando a gente substituiu os parâmetros aqui e sempre lembrando do jacobiano, tá? Não se esqueça do jacobiano, beleza? Substituindo tudo isso aqui, calculando, não vale a pena a gente desenvolver passo a passo, mas o resultado é 128π sobre 5, tá? Ok, entendi tudo. Eu quero muito um resumo dessa parada para fixar bem na cabeça. Então esse cara aqui é a forma como vai aparecer para você o teorema de Gauss, relacionando uma integral de superfície com uma integral tripla. E o que tem nesses dois caras? Bom, o divergente a gente sabe que é esse cara aqui. Então, derivada de f1 em relação a x, derivada de f2 em relação a y, derivada de f3 em relação a z. Esse é o nosso divergente que a gente vai calcular para ver se, de fato, aplicar o teorema de Gauss vai facilitar essa integral aqui. Se o divergente for um cara muito mais complicado, não vale a pena usar o teorema de Gauss, beleza? E qual que é a segunda parte desse nosso resuminho? As hipóteses do teorema. Então vamos lá. Primeira hipótese, a superfície ela tem que ser fechada, justamente para limitar um sólido W. Segunda hipótese, orientada positivamente. Calma aí, eu não entendi, o que é isso? Uma superfície orientada positivamente é aquela que tem uma normal apontando para fora. Então eu vou botar aqui do ladinho, normal para fora, que era justamente o que o enunciado falava pra gente, beleza? E um campo sem singularidade, a gente vai ver que é um campo F, que ele existe para qualquer ponto. Ou seja, ele não tem nenhuma divisão por zero, não tem nenhuma raiz negativa. Ele é um campo comum, um campo que existe em qualquer um dos pontos, beleza? Isso que é a terceira hipótese de sem singularidade, que no nosso caso também não aconteceu. Mas de forma geral, o teorema de Gauss é isso, tá? Não tem mistério. Pegar, transformar a superfície no sólido, desde que a superfície seja fechada, e aplicar o teorema e calcular a integral tripla para resolver aquela integral de superfície. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!